Olá, meus amigos! Estamos começando mais um programa Conexão Gospel com você, diretamente de Aracaju, Sergipe, para todo o Brasil. E esse é mais um programa Conexão Gospel para abençoar a sua vida. Então, não saia daí. Já compartilha, curte, comenta, segue o nosso link, segue aí o nosso canal e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que chegue mais longe e que as pessoas possam ter também o acesso à palavra de Deus. Porque aqui nós trazemos pessoas, trazemos pastores, levitas, trazemos evangelistas e muitas vezes também nós ministramos uma palavra, porque a palavra de Deus precisa ser ministrada a tempo e fora de tempo. Então hoje nós estamos aqui para trazer essa palavra da parte de Deus para o seu coração. Então já compartilha de verdade para todo mundo poder ter acesso a essa palavra. Eu creio que vai tocar o seu coração, porque a palavra de Deus ela traz mudança de mentalidade, ela traz transformação e a palavra de Deus não volta vazia. Então eu glorifico a Deus pela sua vida, eu glorifico a Deus por você que é o nosso seguidor aqui do canal Conexão Gospel, que é um seguidor fiel, que tem seguido, que tem cooperado também, ajudado a esse programa, ajudado esse canal a crescer e levar essa palavra para os quatro cantos dessa nação. E eu creio que em algum lugar há alguém precisando, de uma palavra, ouvir um testemunho, ouvir a transformação também através da palavra de Deus e através de um canal aqui pelo YouTube. Então tem muita gente sim que está sendo alcançada, tem muita gente que está sendo abençoada através das programações que nós transmitimos aqui desse estúdio. Eu creio que a sua casa também, a sua família será grandemente abençoada. Então, fica conosco até o final, porque vai ser bênção para a sua vida. Eu creio assim, que Deus nos conceda a cada dia o discernimento da palavra para que não venhamos, acreditar em tudo aquilo que nós ouvimos, mas ouvir sim a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus, o que o Espírito fala às igrejas através do sacerdote fiel que tem uma vida consagrada no altar do Senhor Jesus. Aqueles que apenas falam e não vivem, infelizmente, está distorcendo a verdade, porque aí é ter fé e não ter obra, não ter obediência. Então nós temos que viver verdadeiramente aquilo que pregamos, através da palavra de Deus e examinar as Escrituras. No capítulo 15 de João, João 15 está escrito sobre a videira verdadeira e os seus ramos, onde Jesus está pregando e dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo aquele que, estando em mim, que não der fruto, ele retira, e todo aquele que der fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Então, Jesus, ele é o nosso a videira, a árvore, aonde nós precisamos estar conectado a ele. Sem Jesus não tem como a gente dar fruto. Quando é que nós sabemos que estamos dando fruto? Quando nós temos uma mudança de comportamento, de mentalidade, quando nós também passamos aquilo que é bom para nós, para outras pessoas também ter acesso. O nosso testemunho de vida vai dizer se os nossos frutos verdadeiramente são reais ou se eles são inverídicos. As pessoas querem ver Deus em nós através dos nossos hábitos, do nosso comportamento, da nossa mudança, da nossa transformação, ser verdadeiramente o que o Senhor quer que nós sejamos. Homem, ou seja, de uma só mulher. Aquele que vive verdadeiramente o Evangelho de Cristo, ele é fiel até o fim. Então, ser fiel até o fim, assim diz Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel é ter compromisso, é ter aliança.
Ou seja, é viver em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus, o seu testemunho em Jesus, você vai trazer verdadeiramente, vai fazer com que as pessoas entendam que você teve uma transformação, que você teve um encontro com Jesus. E ninguém que tem um encontro real com Jesus, ele é a mesma pessoa. Ele não permanece a mesma pessoa. Ele tem outras atitudes, ele tem mudança, ele tem transformação, ele tem equilíbrio, ele tem posicionamento, ele decide viver para Cristo, como Paulo decidiu viver para Cristo. Ele disse, depois do encontro que teve com Jesus, o apóstolo Paulo, ele diz, viver agora para mim é Cristo, morrer é lucro. Então, viver para Cristo é viver assim como Cristo nos ensinou a viver. Viver uma vida reta, íntegra, né? Como o próprio Jó viveu, o próprio Jesus, íntegro, santo, perfeito, imaculado, que não se contaminou. Então, é necessário que nós, como seres humanos, venhamos vigiar cada dia mais, todos nós, porque a Bíblia diz que aquele que estiver de pé, olhe para que não caia, mas que é melhor dois do que um, porque um caindo o outro levanta. Porém, ai daquele pelo qual venha os escândalos, assim diz a palavra de Deus. Então é necessário a gente buscar a cada dia a consagração, buscar viver verdadeiramente o evangelho real, se esforçar para entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que leva à perdição, meus amados. E muitos são aqueles que entram por essa porta. E quantos são, né? São muitos que têm entrado por essa porta, porque a porta larga é a porta que deixa a pessoa fazer o que ela quer. Acha que estar na igreja é suficiente. E não é só isso. Ter fé e não ter prática, ter fé e não ter obediência, não se esforçar para viver o evangelho real, para renunciar ao seu eu, renunciar ao seu pecado, renunciar aquilo que verdadeiramente envergonha, porque a nossa carne pende para as coisas ruins, a nossa carne pende para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Então é preciso vigiar e orar. Primeiro vigiar, depois orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, quando nós não vigiamos, o inimigo, como ele é sagaz, ele sabe exatamente o ponto fraco do homem, ele sabe exatamente o ponto fraco da mulher, e ele vai sim oferecer várias vantagens para que as pessoas acabem aderindo, que as pessoas acabem aceitando aquilo como um escape, uma saída, uma proposta. Ele sempre vai ter uma proposta. Jesus foi tentado, mas não caiu na tentação. José foi tentado, mas não caiu na tentação. E quantos foram os homens de Deus que foram tentados? Então a tentação, ela sempre vai existir. O inimigo sempre vai querer lançar algo, né? Usando, né, de estratégia sua, a minha fraqueza. E ele conhece qual é a sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? A corrupção? Qual é a sua fraqueza? É o pecado? É a bebida? É as drogas? Né? É o adultério? É a prostituição? Então ele vai usar de estratégia para lançar para você essa proposta. Ele lançou para Jesus, se tu é filho de Deus, né, transforma essa pedra em pães. Então, olha como o inimigo ele é sagaz. Ele não mudou, ele continua sendo o adversário. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar, ele vai fazer um estrago naquela pessoa. E às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, mas se você não vigiar, você vai cair na tentação. Então, é importante abrir os olhos espirituais para que não venhamos a aceitar as propostas do inimigo. E geralmente são propostas de facilidades para que a gente venha cair na tentação. E depois de cair, ele vem envergonhar.
ele envergonha aquela pessoa e aquela pessoa se torna um escândalo. É preciso vigiar e orar. E estar em Cristo, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Quando os discípulos falam sobre essa palavra, e Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quem limpa, quem liberta, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, muitos não querem viver essa verdade, muitos não querem ouvir essa verdade. Palavra de conserto, muitos têm até medo de pregar a palavra de conserto na igreja, porque acham que vai perder o discípulo. E muitos discípulos querem ouvir somente o que massageia o ego. E o que massageia o ego não transforma, não liberta, não salva. O que liberta e salva é a palavra viva do Eterno. A palavra, quando a pessoa fala a verdade, você está em pecado, então pare. Você está no vício, isso pode te levar à destruição. É importante despertar para isso e renunciar o seu eu, renunciar o seu hábito, que muitas vezes leva à destruição. Permanecer em mim e eu em vós. Eu permanecerei em vós, se vocês permanecerem em mim. A vara de si só não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também se não permanecerdes em mim, assim diz o Senhor. Imagine Jesus falando de uma árvore, dando exemplos simples da natureza para que a multidão pudesse entender a sua linguagem, para que as pessoas pudessem entender com facilidade que se você quebrar o galho de uma árvore e jogar ele no chão, ele vai secar, ele vai murchar, ele vai ser queimado, vai ser pisado. Assim somos nós, distante de Jesus. Você vai secar, você vai murchar, você vai ser pisado, você vai ser escravizado, porque é isso que acontece quando a gente está distante de Jesus. É importante voltar para a árvore, para que essa árvore possa gerar em nós vida, que ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meus amados, não há outro caminho, não há outro jeito. Se você decidiu abraçar o Evangelho, viva, se esforce para viver o Evangelho. Não importa o que vão falar, viva verdadeiramente. Não importa se vão zombar de você, viva o Evangelho de Cristo. Pior será se você conhecer e não praticar. Se conhecer, a Bíblia diz que é melhor que não conheça do que conhecendo não praticar o Evangelho. E praticar o Evangelho é viver a verdade. Mesmo que essa verdade venha doer em nós. Mesmo que essa verdade venha apontar os nossos defeitos, nossos erros, e é preciso que nós venhamos ser confrontados pela palavra, para que haja em nós um despertamento, para que haja em nós uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Jó, ele teve que passar por uma tentação também, o inimigo tentou destruí-lo, só que Jó era fiel, era íntegro, era reto e permaneceu em Deus. A própria esposa se levantou contra ele, então o inimigo vai usar de várias estratégias para tentar nos tirar da presença de Deus. Seja sábio, seja inteligente, seja equilibrado, tenha uma visão amplificada através da palavra de Deus. Somente a palavra pode nos gerar vida e frutos espirituais, não os frutos carnais, porque os frutos carnais já existem. Se você não vigiar, você vai sim executar os frutos da carne. Né? A prostituição, o engano, a mentira, enganar as pessoas, tirar vantagem, né? Em tudo. E muitas vezes isso gera através da vontade da sua carne. Então os frutos do Espírito vai gerar os frutos que vai trazer vida e vida com abundância. Porque assim diz a palavra que o diabo, nosso adversário, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio trazer vida e vida com abundância. Né? Então é preciso que nós venhamos deixar que o Senhor seja Senhor da nossa vida, seja o centro da nossa vida. Quando você deixa o Senhor ser o centro da sua vida, o centro da sua vontade,
Ele vai lhe direcionar a fazer o certo, a viver a verdade e a se desviar do mal. O mal sempre vai tentar entrar para destruir. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é destruição. Então, meu amado, abra os olhos. O inimigo está aí. A gente tem visto quantas coisas estão acontecendo. Estamos vivendo tempos difíceis, finais dos tempos. É preciso despertar para o evangelho, porque aquele que perseverar até o fim receberá a salvação, receberá a coroa da vida, mas aqueles que, infelizmente, acabar caindo pelo meio do caminho, ou seja, negociando o seu chamado, negociando, sabe, o seu dom, o seu talento, ou seja, você envergonhando o evangelho através de seus atos, seu comportamento. Meus amados, a Bíblia diz também que esse tipo de pessoas, né, muitos, no último dia, naquele dia, no dia do julgamento, virão e me dirão: em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, fez grandes coisas. Porém, o Senhor vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Assim diz a palavra. Então, meu amado, é importante que nós venhamos sim, e principalmente como sacerdote, a quem mais é dado, mais é cobrado. Ser membro da igreja também requer renúncia, mas ser pastor, ser apóstolo, ser, sabe, alguém que tem uma patente espiritual, no reino espiritual, no reino dos céus, tem a responsabilidade dobrada, triplicada. É um peso carregar essa responsabilidade. Por quê? Porque essa cruz que nós tomamos para nós, é necessário honrar essa cruz, honrar esse chamado, honrar aquilo que Deus confiou a você. Então, meus queridos, é importante despertar para a palavra e viver essa palavra, não dá lugar para o diabo. E a Bíblia diz também: fuja da aparência do mal. Fugir, se não resiste à tentação, fuja à tentação. Se não resiste à prostituição, fuja dela. Se não resiste à bebida, fuja dela. Os amigos sempre vão lhe oferecer. Se não resiste ao engano, fuja. Se esforce contra isso. Senão, meu querido, você vai acabar caindo nessa cilada de Satanás. Está repreendido. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará na vida daqueles que desperta para a realidade e aceita a correção. A correção do Senhor para nós é necessária. Aceita a correção de Deus para a sua vida, porque Ele é o nosso Pai. E todo pai que passa a mão na cabeça de um filho, quando ele erra, ele não está ajudando o filho, ele está destruindo o filho. Ele não está corrigindo. Quando nós passamos a mão na cabeça, você está fazendo com que esse filho se torne rebelde, com esse filho se torne uma pessoa desobediente, que vai desonrar as pessoas mais na frente e não vai honrar nem o pai. Então, é necessário que venhamos também ser corrigidos através da palavra de Deus. E a palavra diz: não roubar, não mentir, não adulterar, não dizer falso testemunho. Os 10 mandamentos, né? Está lá em Êxodo, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Não roubar. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Então, existem os mandamentos para que nós venhamos despertar e viver. É fácil? Não é fácil, mas também não é difícil para aqueles que decidem viver a verdade, daqueles que decidem viver o evangelho genuíno, o evangelho, né, sem se contaminar. Não é fácil porque nós somos seres humanos, somos carnes, mas com Cristo nós venceremos. Assim como Jesus disse: eu venci o mundo. Jesus venceu tudo que veio contra ele, venceu a tentação, venceu o pecado, toda a tentação. Pessoas julgavam Jesus, mas mesmo assim ele superou, ele passou pelo processo, ele passou pelas acusações, ele foi tentado
ele foi perseguido, ele foi moído, ele foi morto e morto de cruz. Foi jogado naquela cruz pelos soldados e cuspido, e foi translaçado com uma lança, e saía do seu corpo sangue e água. Jesus sofreu muito. Às vezes a gente acha que viver o evangelho é muito difícil, tem que deixar isso. Imagina, irmão, o tanto que Jesus teve que suportar por mim e por você. Isaías 53, leia lá depois, todo o processo, todo o sofrimento que Jesus passou. Diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados, que era para nós a morte de cruz. Assim diz a palavra, o pecado que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então nós somos pecadores, ele é santo, ele é perfeito. Ele não merecia o que ele passou, mas por amor a nós, acreditando na regeneração, né? Na reconciliação de nós para com Deus através desse ato de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi morto, mas reviveu ao terceiro dia para que nós possamos ter vida nele. Então, nem Satanás conseguiu vencer Jesus. Então, nós temos o DNA do Senhor, nós temos o Gênesis do Senhor, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, é possível, se esforçando, viver o Evangelho do Senhor. É possível vencer a tentação, o engano, a mentira. É possível se nós abrir os olhos espirituais e resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, essa palavra, através dessa palavra, eu creio que Deus vai despertar em você um novo entendimento. Deus vai despertar em você a realidade da palavra, a verdade da palavra. Conhecer a palavra, até o diabo conhece. Conhece, mas não obedece. Conhece, mas distorce. Conhece, mas não quis se submeter ao Senhor, ao senhorio, ao Senhor dos senhores, a um ser supremo que criou todas as coisas. Quis ser melhor que Deus. E ninguém pode ser melhor que Deus. Na verdade, não somos melhor que ninguém. E ele tentou ser melhor que Deus, maior que Deus, e foi precipitado. E ainda com ele, uma terça parte dos anjos. Imagine, uma pessoa que segue esse rumo ainda contamina outros. Cuidado, meu irmão. Abra os olhos espirituais para não cair nessa cilada do diabo, a proposta do diabo. Fuja, resista, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e ele se sujeitará a vós. Assim diz em Tiago, no livro de Tiago 4, está lá escrito, Tiago 4, 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu já profetizo que se você viver essa palavra, se você entender e examinar a palavra, você vai ter um posicionamento diferente diante das tentações do diabo contra a sua vida. Você vai entender que você é cidadão do céu e não da terra. Você está na terra de passagem. Estamos na terra de passagem. Mas o nosso lugar é nos céus. O Senhor Jesus, quando subiu aos céus, quando ele subiu, ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas, meu querido, naquele dia entrará nesse lugar e nessa casa, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, essa casa está pronta, está aguardando. Mas quem entrará nessa casa? Quem? Aqueles que é limpo de mão e puro de coração. Aqueles que foi encontrado no livro da vida. Aqueles que o Senhor, na chamada, no juízo final, o nome dessa pessoa estiver no livro da vida. Uma vez confessando o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas,
e crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz será salvo. Mas essa salvação requer esforço nosso, requer perseverança, requer resiliência, decisão, atitude, para que venhamos perseverar na fé até o fim, não até a metade. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida e fazer-lhe sentar à destra de meu Pai. Nós temos um lugar pronto, nós temos um lugar celestial, mas do que adianta muitas vezes viver nessa terra por ganância, viver nessa terra, conquistar tantas coisas e no fim, como diz a palavra, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para quê? Você vai ter tudo e vai ter nada ao mesmo tempo, porque a nossa maior riqueza está nos céus. Do que adianta juntar tesouros na terra, aonde a traça corrói? Amados, é importante viver, mas viver plenamente, viver pela verdade e fazer o bem, fazer com que essa sua riqueza, esses seus bens, possa ajudar outras pessoas. Uma das coisas que o Senhor falou para o jovem rico foi que aquela riqueza que ele tinha era uma riqueza de um avarento, que só pensava nele, que não dividia com ninguém, e que Jesus fez uma proposta para ele, o jovem rico. Jesus disse: olha, se tu queres entrar no reino dos céus, queres ter salvação, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e segue-me. Ele olha para Jesus, olha para os discípulos e diz: quem faria isso? Olha só onde estava o coração dele, na riqueza. O coração dele não estava em Deus. E assim muitos estão. O coração no dinheiro, o coração na riqueza, nos bens que tem, e não nos céus, não no Senhor. Mas tudo que você tem, saiba, foi Deus que te deu, Deus permitiu. Isso se foi verdadeiramente construído legalmente, porque existe o outro lado que muitas vezes leva as pessoas a enriquecer ilicitamente, e isso não é bênção, é maldição. Vigia, meu irmão. Deus quer que nós venhamos prosperar. Deuteronômio capítulo 28 fala sobre isso. Se hoje ouvirdes a minha palavra, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Fala de prosperidade, fala que serás cabeça e não cauda, que estarás por cima e não por baixo. Então, a prosperidade legal é de Deus. Deus quer que venhamos prosperar, mas debaixo da sua obediência e da fidelidade ao Senhor, e que essa prosperidade venha abençoar outras pessoas. Eu sei que existem muitos segmentos que têm abençoado vidas, têm feito a obra de Deus. Pratica a fé e executa as obras. Pratica a fé e executa as obras, abençoando vidas, trazendo esperança para as pessoas, levando até as pessoas uma oportunidade, fazendo com que o seu dinheiro seja bênção e não maldição. Então, não adianta ganhar o mundo inteiro e no final o caminho ser aquele que você já sabe. A Bíblia diz que existem dois caminhos, céu e inferno. E o Senhor coloca diante de nós esses dois caminhos. Deus falou para o povo que saiu do Egito, foi para o deserto, tinha uma terra prometida. Deus disse: eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Porém, segue o caminho da vida. Cabe a nós decidir por viver ou por morrer e ir para o céu ou para o inferno. Cabe a nós decidir. E essa decisão não é depois da morte, é em vida. Se você está tendo a oportunidade hoje, você está tendo a chance, Deus te deu vários livramentos. Então aproveita a oportunidade. Deus está te dando essa chance. Eu não sei
onde você caiu, não sei o que aconteceu. Talvez você ainda não fez essa aliança com Deus e às vezes está esperando o tempo e diz, não, um dia eu vou, as pessoas lhe convidam e você diz, não está na minha hora, não estou pronto ainda, você nunca vai estar pronto. Deus vai te aprontar se você decidir ir buscar ao caminho do Senhor. A Bíblia mostra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Vinde como estáis. Aquele que vinha a mim, eu não o lançarei fora. Vinde como estáis. Não importa a sua condição financeira, não importa como você está. Eu não estou pronto ainda, eu estou lhe dizendo, você nunca vai estar pronto, você tem que dar um passo, você tem que buscar. Buscar é individual. Não espera que outras pessoas venham buscar por você. Faça um esforço e busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome dele enquanto está perto. Meus amados, essa palavra é para que a gente venha despertar, para que a igreja venha despertar. Estamos vivendo tempos difíceis. A igreja sempre viveu sob pressão, sempre viveu sobre ataques, sempre viveu sob perseguição. Mas a Bíblia garante que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Isso é palavra de Deus. Satanás, o inimigo, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja só cresce. Quanto mais o inimigo tentava, quanto mais tentou envergonhar o evangelho, tentou perseguir os crentes, tentou matar até as crianças, os meninos homens. No Egito foi assim, sempre foi assim. E as crianças hoje, na vida real hoje, no tempo de hoje, também são alvo do inimigo. Alvo de autoridades que criam leis para tentar destruir os princípios e valores da família. Mas não vai conseguir, porque Deus é mais. Deus é maior e a palavra dele garante que Satanás não vai prevalecer. Então, meus amados, vale a pena viver o evangelho real e pregar a verdade. Pregar a verdade. E somente a verdade vai libertar. O próprio João Batista, quando ele pregava a verdade, foi perseguido, mas ele falou a verdade. Foi perseguido, mas ele falou a verdade. A verdade vai doer, mas a verdade tem que ser dita. Se errou, tem que ser revelado. Tem que pagar pelo seu erro, pelo seu pecado. Mas há uma chance para aqueles que se arrependem de verdade, não volta a fazer, não volta a praticar. Não volta a praticar. O arrependimento é uma das ferramentas, é uma das coisas, né, do reino espiritual para que a pessoa tenha uma nova chance. O arrependimento genuíno, não o remorso. O remorso você vai voltar a fazer. O remorso você sabe que errou, você sabe que pecou, você sabe que enganou, que falhou. Aí você se arrepende naquela hora. E aí diz, não vou fazer mais, jura até numa cruz, dizendo que não vai fazer mais. Não é assim que acontece? E aí, dias depois, volta a fazer de novo. Né? Pessoas que bebem, por exemplo, as esposas sabem bem disso. Eu não vou fazer mais isso. Briga, xinga, quebra as coisas dentro de casa, a mulher se invoca, quer ir embora, quer sair de casa, por causa que a cachaça tem levado isso, tem feito isso. E as pessoas, às vezes, eu não vou fazer mais isso. E aí, dias depois, volta a fazer. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. O arrependimento é aquele que o homem ou a mulher toma uma decisão e diz, não vou fazer mais e acabou. A partir de hoje, eu peço força a Deus para não voltar a fazer isso mais. E não faz. A partir de hoje, eu vou tomar um posicionamento diante de Deus e não vou fazer. Se não tem força, peça a Deus. Peça ao Senhor, Deus me ajuda, eu não consigo. Deus, eu sou fraco, eu não consigo. Peça ao Senhor, Ele vai te dar força, Ele vai te dar o entendimento e você vai sair dessa situação, dessa cilada do inimigo. Você vai ter forças espirituais. A Bíblia diz que aquele que
é fraco, então é que é forte, porque o Senhor nos fortalece. Quando estou fraco, então sou forte, porque o Senhor me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisas que você, como mulher, como homem de Deus, nós não podemos mais viver como vivia antes, nem fazer o que fazia antes. É errado. Então, Deus está vendo. O homem pode não estar vendo, seu pastor pode não estar vendo, a sua liderança pode não estar vendo, mas Deus está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o injusto. Então, haverá o dia do julgamento e haverá o preço. É importante despertar antes, dizer: Deus, eu me arrependo e eu não vou fazer mais isso. E eu peço ao Senhor: Deus me liberta. Deus me liberta. Deus me cura. Deus me tira desse meio. Então é importante que você peça a Deus. E a Bíblia diz: aquele que tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e é de graça. Salomão pediu o quê? Riqueza? Não. Salomão pediu sabedoria. Deus, além de sabedoria, Deus deu entendimento e riquezas. Então, sabedoria. Deus me dá sabedoria. Deus me dá entendimento. Deus me ajuda a sair dessa situação que eu estou vivendo. Porque muitas pessoas estão vivendo isso agora. E está dizendo: eu não aguento mais. Mas não quer dar um passo para o Senhor. Não quer dar um passo para buscar o Senhor. Eu não estou dizendo buscar o reino físico. Estou dizendo buscar o reino espiritual. Buscar o fortalecimento espiritual. Para que a sua alma, o seu espírito, ele se fortaleça. A sua mente esteja equilibrada diante das situações. Você vai ter discernimento, você vai ter sabedoria para lidar com as coisas. Equilíbrio para lidar com as coisas. E na hora mesmo de resolver um problema, até mesmo seja problema do trânsito, problema em casa, aonde for, você vai ter equilíbrio, você vai ter sabedoria. E a palavra de Deus diz que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia a fúria, desvia o furor. Então há momentos que você vai falar, mas tem momentos que é melhor calar e deixar Deus agir, deixar na mão de Deus, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Salmos 37, versículo 4 e 5 diz: deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega total, não é entrega pela metade. Tem pessoas que dizem: agora eu estou na igreja, tá bom. Eu estou buscando a igreja uma vez na semana, tá bom. Eu leio a Bíblia uma vez na semana, tá bom. E aí, irmão, não é só isso. Você tem que mergulhar. Você tem que se dedicar, buscar, para que o seu espírito esteja fortalecido. E no dia da tentação, no dia da provação, no dia onde o inimigo tenta prevalecer, ele venha cair por terra e você venha se erguer em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando você, abrindo os seus olhos espirituais para a verdade, aceitar essa verdade para mudança, aceitar o confronto para transformação. O que aconteceu com Jacó. Ele foi ter um encontro com Deus e naquele encontro Deus confrontou ele. Ele teve uma guerra, uma batalha com o anjo. E ele disse para o anjo: eu não vou lhe soltar, só quando o Senhor me abençoar. E a luta foi travada, mas essa luta era interna, entre ele e ele mesmo. Tem luta que é você e Deus, e acabou. É você reconhecendo a sua pequenez, as falhas, sabe? E os erros, como o próprio conheceu. Jacó reconheceu. E aí houve mudança depois desse encontro. Diz a palavra que ele saiu ferido na coxa, mas ele saiu com a sua bênção na mão. Ele saiu transformado, a mentalidade, quando ele saiu de casa, ele saiu, enganou o pai, enganou o irmão, sabe? Brigou com o irmão, saiu ameaçado pelo irmão, e quando ele volta para casa, ele volta transformado. Ele volta, e o caminho, ele se encontra com o irmão, ao invés de
confrontar-se, eles se abraçaram, se perdoaram. Então ele veio totalmente transformado, ele se arrependeu do seu erro. Então é essa mudança que gera vida, essa mudança que transforma outras vidas. Se Deus mudar o seu interior, você vai conseguir, através da sua mudança interior, mudar o seu ambiente, o lugar onde você está. Amém? Que Deus continue abençoando você, em nome de Jesus Cristo. Esse é o programa Conexão Gospel, trazendo até você uma palavra de Deus, uma palavra de vida, um despertamento. Palavra muitas vezes dura, mas palavra que transforma. Não adianta só a gente pregar as flores, temos que pregar os espinhos. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te faça prosperar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a sua casa, a sua família receba essa presença, a presença transformadora de Jesus Cristo. E não saia da presença, porque quando nós saímos, somos ovelhas frágeis, desgarradas, fáceis para o predador. Então, não saia da presença do Senhor por qualquer coisa. Sempre vai existir motivos, sempre vai existir alguma coisa para você se afastar, sair. Não saia. O seu negócio é com Deus. Faça uma aliança com Deus. E a aliança com Deus é um relacionamento. Deus quer ter esse relacionamento com você e que você possa crescer espiritualmente e dar frutos em nome de Jesus. E os frutos prevaleçam e se multipliquem em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer aqui a sua audiência. Continue conosco sempre no nosso programa, todo sábado, a partir das 18 horas, Conexão Gospel no YouTube. Compartilha para todo mundo que essa palavra vai chegar longe, vai trazer transformação e mudança em outras vidas. Amém? Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por mais uma palavra, mais um programa, que o Senhor, meu Deus, possa estar entrando, ó Deus, nessa vida, nessa casa, trazendo transformação e mudança, hoje e sempre, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amados? Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa aqui no Conexão Gospel, todo sábado, 18 horas. Um abraço, Deus abençoe.